existe alguma forma bonitinha de falar não ali, que seja um pouco mais agradável, vamos dizer assim, que a pessoa não sinta mal fazendo isso? Tem algumas. Eu acho que duas interessantes é assim. Uma tem a ver com a lista, né? Quando alguém te pede alguma coisa, qual que é a minha premissa, Edu? Se alguém está me pedindo alguma coisa, eu não julgo se aquilo é importante ou não. Porque se a pessoa me pediu, é importante para ela. Então, acho que tem uma questão de empatia aqui forte. Então, eu não posso falar não, porque é muito ruim, né? Você falar não. Imagina quando você pede alguma coisa para alguém. É muito chato, né? Se ouvir um não assim. Então, Pelo menos na a nossa primeira. cultura é um pouco ruim, sim. Talvez em outras culturas funcione É, melhor, mas na nossa. total, total. A cultura latina e brasileira, principalmente, é muito, muito da relação, né? As relações importam muito pra gente. Então a gente até não gosta de falar e nem receber não, porque a gente leva pro pessoal, né? A gente tende a levar pro pessoal. Então, a primeira coisa é assim, se você tem uma lista de tarefas, uma lista de projetos muito claro, quando alguém te pede alguma coisa, você consegue negociar com a pessoa. Você fala, olha, eu estou trabalhando nisso, nisso, nisso agora, eu não consigo falar nessa hora, a gente pode falar daqui a pouco? Você diz um não sem dizer um não, entendeu? Você diz um não, mas fala assim, é um não agora, mas não é um não para sempre. Então eu negocio para entregar outra hora, eu negocio para falar outra hora. Né? Eu falo assim, eu queria falar com você agora, olha, eu tenho uma agenda daqui 2 horas, pode ser? Que nem a gente fez, né? Ó, Stênio, você consegue falar comigo na quarta? Eu falei, puta, consigo, mas nessa hora não. Pode ser em outra, eu já dou uma solução, né? Eu não falo não, não consigo e viro as costas. Porque, pô, tô tentando te ajudar, tô colaborando. Você só consegue fazer isso, você tem clareza sobre os seus compromissos e as suas tarefas no dia. Você não consegue negociar se você fala assim, tem muita coisa. Exemplo, uma vez eu perguntei para uma gerente minha, eu era diretor de uma agência, eu falei, olha, eu precisava que você tocasse determinado projeto. A pessoa falou assim, não tem como, Stênio, tô atolada. Eu falei, não, tudo bem, atolada com o quê? Ela, não, com um monte de coisa. Que nem eu falei. Mas, pera, um monte de coisa o quê? Não, um monte de coisa preciso ver. Perde a credibilidade. Né? Eu vou falar, pô, a pessoa nem sabe que tem. Então, ter o controle das próprias demandas ajuda a negociar. Ajuda a dizer um não agora, negociar prazo, ajuda a combinar novas datas, é mais fácil. Você, inclusive, ganha respeito em relação a isso. A segunda coisa, que foi uma coisa que eu aprendi, que é uma dica que o maior networker do mundo, o nome dele é um americano chamado Adam Rifkin, ele diz o seguinte, que para a gente lidar com as interrupções, imagina, o cara é um networker, né? O cara é especialista em fazer conexões. Ele diz o seguinte, que a gente pode responder para as pessoas assim, olha, eu tenho 5 minutos, você consegue falar em 5 minutos? Quando a gente fala que tem 5 minutos, a gente está dizendo sim para a pessoa, por 5 minutos. O que pode acontecer? A pessoa pode falar, não, legal, 5 minutos eu falo, ela fala por 5 minutos. Ela pode falar 5 minutos eu falo e passar 5 minutos. E se ela passar, cabe a você falar, agora eu preciso voltar. A gente pode marcar um outro horário. Ou, terceira opção, ela fala, não, eu preciso de um pouco mais de tempo. E aí você fala, não, tá bom, então vamos marcar uma reunião, eu e você? Ou uma outra hora para você vir aqui a gente conversar, se me ligar a gente conversar. Então é um jeito de você se colocar à disposição sem se prejudicar, entendeu? Agora, se eu achar que eu tenho que dar sim para todo mundo, provavelmente está dando não para você o tempo inteiro. Né? Essa é a lógica, não tem erro. Exatamente. E aí, voltando um pouquinho nesse ponto do negociar ali, né? Eu consigo lembrar em vários momentos, assim, na minha carreira, onde eu passei por pontos assim que esse negociar surgiu, assim, bem forte, né? Então, até teve um caso, por exemplo, numa empresa onde eu trabalhei, que eu tive um líder, né, nessa empresa que costumava fazer bastante isso. Então, só dando um exemplo aqui de um caso, quando alguém chegava pedindo para ele, né, pô, tem como fazer isso aqui, né? Já pensando que nessa época a gente trabalhava ali, né, desenvolvendo funcionalidades e tal, a gente já trabalhava com código e tal. Daí o pessoal pedia, enfim, alguma funcionalidade, alguma mudança ali para ele. Daí o que ele fazia é o seguinte, ó, eu tenho essas tarefas aqui na lista, sei lá, essas 10, 15, 20 tarefas na lista. Se você quiser que a sua seja a próxima, então você conversa com fulano de tal, daí eu jogo a dele para último lugar e a tua vai para primeiro. Mas aí dá teu jeito lá de negociar com ele. Então ele negociava com a pessoa, mas pedia ajuda da pessoa para negociar também aquilo ali. Então era uma via de mão dupla. Então esse eu acho que é um caso bem interessante ali que a gente pode levar em consideração para falar. Então não é um não no sentido de eu não vou fazer, mas eu posso até fazer, mas a gente tem que negociar para entender como que a gente consegue sair com algo que seja bom para ambos os lados, vamos dizer assim. Exato, e principalmente áreas especialistas lidam muito com isso, porque
você precisa de foco lá para entregar determinada coisa, ou para codar, ou para criar alguma coisa. Você precisa de foco, precisa de concentração. Se toda hora vem alguém te atrapalhar ou passar alguma coisa na sua frente, você não vai conseguir fazer o trabalho direito. E aí depois o prejuízo é de quem? De quem está fazendo o trabalho. Agora, nesse caso que você explicou, o que acontece? A pessoa tem muito claro, olha, eu tenho essas tarefas aqui, a prioridade que a gente tinha definido era essa. Pode mudar? Pode. A gente precisa estar aberto à mudança também, né? Ah, não, já tinha definido assim, não pode mudar. Não, mas vamos conversar nas partes interessadas. Né? Será que a gente consegue negociar? Junta todo mundo aqui. Quem que está lá na frente que pode deixar para depois? Vamos entender os impactos, né? Vamos colocar em perspectiva todas essas tarefas, entender qual a gente pode deixar para depois e qual a gente precisa fazer agora. Por isso que comunicação é uma ferramenta de produtividade, muito. E como a gente tem um problema de comunicação crônico na sociedade, a gente tem mais dificuldade de negociar, a gente às vezes não quer se colocar nesse lugar de dúvida na hora de perguntar alguma coisa, de não saber a resposta, de receber um não. Né? Então a comunicação ela desbloqueia uma série de problemas de produtividade, priorização e execução. Fato.